Olá, muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso último dia de workshop. Acabou! Mas eu imagino, espero que tenha sido muito gostoso para vocês passarem por esses 3 dias, agora o último, aprender bastante, que a gente trouxe muita coisa de Faça Você Mesma e acho que deu para ver que a gente consegue sim fazer muita coisa com poucos instrumentos, inclusive. No primeiro dia a gente passou pela oficina de pintura artística com a Carol, que mostrou aquele desenho maravilhoso e para a realização dele é simples, não precisa de nada mirabolante, então agora testem, aproveitem. Passamos pelo segundo dia com a Camila, com aquele armário, guarda-roupa, prateleira, que você pode fazer muita coisa com aquele objeto e simples, funcional, econômico também. Espero que dessas ideias que a gente trouxe, vocês consigam fazer muita coisa e realizar muita coisa aí na casa de vocês. Então, agora vamos para o nosso último dia, que eu vou trazer o quê? Vou trazer uma luminária, tipo de parede de arandela, com essa cúpula japonesa, chinesa, luminária japonesa, enfim. Então eu vou fazer toda a adaptação, todo o passo a passo. Enquanto eu for fazendo, eu vou falando certos detalhes para vocês. Caso vocês precisem, queira tirar alguma dúvida, vão mandando aqui nas mensagens que a gente vai respondendo, o pessoal da produção vai respondendo. E se caso ficar alguma coisa que também a gente não consiga responder, a gente vê depois também para passar a dúvida, responder a dúvida de vocês. Esse projeto eu fiz pensando na utilização dessa lâmpada aqui até para a gravação de futuros vídeos e uma iluminação caso queira ler alguma coisa. Aqui vai no futuro uma cama, então a lâmpada vai ficar aqui desse lado, tá? Depois vocês vão ver que eu vou colocá-la e só que vocês têm que pegar e adaptar para o que vocês querem. Então procurem no YouTube, Pinterest, tem vários Instagrams com muitas ideias também. Então pegue a ideia e traga para o que você for fazer, para o que você precisa, digamos. A minha luminária, por exemplo, é de 30 centímetros. Eu tinha achado outros projetos com luminárias menores e adaptei. Então isso é interessante, você começar a pensar como você pode mudar os projetos, o que você achar na internet para o que você precisa, tá bom? Então vamos lá começar. Aqui, o que a gente vai precisar de material? Eu peguei madeiras que eu já tinha em casa. Então, a minha lâmpada, ela tem 30 centímetros de diâmetro, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei um projeto e adaptei ao meu tamanho. Então, eu tenho isso daqui, peguei um projeto aqui, eu deixei 2,5 centímetros para cada lado a mais, porque eu quero que ela fique penduradinha assim. E aqui eu tenho um pedacinho a mais que é dessa parte aqui de cima. Então, eu tenho madeiras de 2,5 por 2,5 a minha seção, mas que era que eu tinha aqui em casa, não queria comprar, não queria gastar mais, né? É sempre interessante você reaproveitar o que você tem em casa, então pense sempre assim. Se você tiver outra madeira, uma madeira retangular, também dá para você fazer, só preste atenção por causa dos parafusos. Se ela for muito fina, você não vai conseguir fixá-la bem na parede ou passar o parafuso de um lado para o outro, digamos. Então aqui a gente vai fazer o quê? Eu já vou montando ela para adiantar o nosso serviço, tá bom? Aqui eu precisei então uma madeira de 40 de comprimento, outra madeira de 35, lembrando porque desses tamanhos, e outra madeira que eu vou fazer uma travessa aqui para fazer a ligação e ela ficar mais firme. E essa daqui tem 24 centímetros aqui de cima. Peguei todas essas medidas e marquei a minha madeira, essa transversal aqui, coloquei aqui, marquei e serrei com uma serrinha mesmo de essas daqui. Aqui fala cegueta, mas é uma serrinha pequenininha que você pode ter em casa, caso você não tenha nenhuma serra e tal, você pode usá-la desse jeito. Então, para fazer a luminária, o suporte, a gente vai precisar dessas 3 madeiras e mais os parafusos para uni-las. Então, a gente tem
2 parafusos que vão unir as travessas, depois eu vou mostrar, e mais os parafusos da parede e para unir a parte vertical com a horizontal, tá? Para a parte da iluminação, o que eu vou ter? Um cabo PP2, que tem dois fios aqui, um cabo PP2, eu comprei com 1,5 m, porque eu já estava pensando em utilizar essa luminária para vários outros lugares, então eu queria um cabo um pouco maior. Este daqui, ele tem um diâmetro de 2,5, mas para iluminação vocês podem comprar um de 1,5 que atende perfeitamente, não precisa de mais do que isso. Inclusive o de 2,5 é até complicado você fazer alguns tipos de instalação aqui, vocês vão ver. Então, um cabo PP2 para vocês comprarem, você compra um de 1,5 e a medida que você quiser. E a instalação aqui, que a gente tem o nosso bocal, soquete, o nosso plug macho, tá? E o nosso interruptor, para não ter que tirar e colocar da tomada toda vez, certo? E ferramentas em geral, que seria a chave Phillips ou fenda, dependendo do teu parafuso, nível, para você deixá-la nivelada, por favor, né? A furadeira e parafusadeira, caso você não tenha parafusadeira, não tem problema, você só vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas uma chave vai te atender perfeitamente também. Trena, para você, né, colocar no lugar certo, tudo certinho. E alguns EPIs que eu vou mostrar. Então vamos começar a fazer nosso projeto? Aqui eu vou começar a montar para vocês, vou colocar a parafusadeira porque é mais fácil, tá? Então, eu já deixei tudo pré-marcado pra gente adiantar o nosso trabalho. Então, aqui eu tenho os meus parafusos, buchas e tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar a parte aqui de cima. Já deixei tudo marcadinho, o meu ponto 1 com o meu ponto 1. Beleza? Então, aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um parafuso que ele seja grande o suficiente para passar pela minha madeira, pelas duas madeiras. Deixa eu só passar aqui um pouquinho. Pelas duas madeiras e ficar uma parte extra sobrando, tá? Por quê? Para ele ficar mais firme. Então, eu vou passar aqui até ele sair uma pontinha aqui. Beleza, daí eu venho com essa e coloco aqui em cima. Aqui, o que acontece? Para facilitar um pouco mais o trabalho de vocês, gente, é interessante vocês fazerem um furozinho guia, tá? Por quê? Para a madeira não correr o risco dela lascar. Pensa que são fibras. Então, dependendo do tamanho do parafuso e da madeira, você pode correr o risco de estragar sua madeira. É interessante você fazer um furo guia com uma broquinha bem menor. E esse furo você pode fazer até com a parafusadeira, que não tem muita resistência. Se você está usando um parafuso de 4, por exemplo, 4 milímetros de diâmetro, você usa uma broquinha de 3,5, é só para fazer realmente a guia. Não pode ser da mesma largura, por quê? Porque senão você vai deixar o buraco muito aberto e ele não vai fazer a fixação que deveria, tá bom? Agora eu vou ligar a travessa, que são essas daqui. Então eu também já deixei ela pré-marcada. Venho aqui o número 2 aqui e o número 2 aqui. Eu sempre vou fazer o seguinte, vou passar primeiro um pouquinho aqui com a minha, ou a sua chave, a sua parafusadeira, caso você tenha, até ela sair do outro lado. Saiu, eu venho e faço a minha ligação aqui com o meu, coloco aqui e termino de fazer a fixação. Então, assim, a parafusadeira ajuda muito, ok? Mas se você tiver no começo, não precisa investir nisso ainda.
Faça primeiro, tem as ferramentas básicas para você começar. Aí sim, depois que você vê o que você precisa, o que você não precisa, dá uma pesquisada boa, você investe numa parafusadeira. Se for para investir no começo, é interessante você comprar uma furadeira e não uma parafusadeira, tá bom? Deixa eu só encaixar aqui no buraquinho. Para você fazer o furozinho guia, por exemplo, nessa travessa, o que é interessante? Você pega, faz primeiro o furo guia na madeira principal e depois você encaixa ela e vem aqui e só faz a pontinha. Não precisa você entrar tudo com o furo guia até o meio. Não, você só faz o ponto para você saber onde vai ser a marcação. Aqui, só uma coisa interessante para você deixá-la 100% na perpendicular, se você não tiver um esquadro, por exemplo, em casa, você marca, lembra lá da geometria da escola? Marca o mesmo tamanho aqui e aqui. Então aqui eu marquei 17 centímetros no meu caso, tá, gente? 17 centímetros aqui e 17 centímetros aqui. Então eu sei que a minha madeira vai estar na mesma distância aqui, e o que faz com que a minha peça, essa daqui, esteja 90 graus exatamente. Então vamos terminar de fixar aqui. Igual eu falei, você consegue fazer tudo isso com a sua chave Phillips também, que no meu caso aqui meus parafusos são Phillips. Só que aqui, pra gente ganhar tempo, vamos fazer com a parafusadeira para acelerar o processo mesmo, só isso, facilitar. Bem, nosso suporte feito, aqui eu já deixei tudo pré-marcado, onde eu vou passar a fiação, onde eu vou marcar na parede, tá? Pra gente deixar mais acelerado o nosso processo. Agora eu vou para nossa fiação. O que é importante você saber? Aqui eu já deixei até os pontos desencapados, a maioria, para agilizar sempre, mas deixei um aqui sem decapar para mostrar para vocês. É interessante o seguinte, você saber como que você vai colocá-lo na parede e como você vai passar o seu fio. Se por um acaso você não quiser fazer um furo, deixar mais simples, você pode simplesmente deixar o seu cabo enrolado. Então, por exemplo, eu sei que a minha lâmpada vai ficar aqui pendurada. Então, o que eu posso fazer? Eu posso só enrolá-lo no meu suporte, fazer desse jeito. Ou então aqui, o que eu fiz? Eu fiz um furo aqui em cima e eu vou passar aqui dentro. Lembra que o seguinte, ó, se eu colocar essa ponta, o bocal, e na outra ponta o plug, eu não consigo passar por aqui. Então, eu vou passar primeiro, vou colocar o meu plug, depois eu passo o resto do cabo para facilitar a minha vida. E é interessante você saber como que você vai pendurar e passar o fio, por quê? Para você fazer a abertura do seu interruptor, tá bom? Então aqui eu já tinha passado, já vi certinho onde que ele ia ficar. Eu queria que ele ficasse numa altura boa para eu conseguir ligar e desligar aqui próximo da lâmpada. Então eu já deixei tudo medidinho, tá bom? Então vamos lá, eu já vou passar o meu fio por aqui, para depois ter menos trabalho para passar, beleza? Vamos instalar então o bocal. Lembrando que o seu bocal, gente, é interessante você primeiro passa por aqui, você comprar um bocal de porcelana. Por quê? O bocal de porcelana, ele é mais resistente ao calor. Então, caso você deixe sua lâmpada ligada há muito tempo ou não use uma lâmpada, por exemplo, de LED, você pode correr o risco de esquentar demais e o plástico derreter. No meu caso, eu vou usar menos, então, e eu já tinha esse bocal. Daí não tem problema, eu não achei que não seria necessário realmente comprar um bocal só para isso, tá? Mas caso você precise, você vá comprar uma para colocar a sua lâmpada, você compra uma de porcelana.
Aqui é só passar pelo pontinho aqui, tá? Tô colocando aqui, dou aquela torcidinha, venho com a minha chavezinha. Lembrando que, igual eu falei, este daqui é um fio de 2,5, então ele não ele fica um pouco grosso demais para certas instalações, mas com jeitinho a gente consegue deixá-lo bem fixado aqui, ok? Agora eu venho aqui e fecho. Beleza, bocal colocado. Vamos para a parte do interruptor. Aqui no interruptor eu deixei, não tirei ele, por quê? Porque eu quero mostrar para vocês como que eu vou decapar com o alicate. Quando você tiver, por exemplo, você pode vir também com uma faquinha, tipo um estilete, faquinha, o que você tiver em casa. Mas dá para fazer com alicate também. O importante é o quê? Você dá tipo mordiscadinhas, sabe? Por quê? Para você não cortar o seu fio. Então aqui eu tirei um pedacinho, vou fazer aqui do mesmo jeito. Quando você aqui, ó, tipo, vou mordiscar só meu fio para não cortar o meu cobre. No caso de estilete ou uma faquinha com uma serra lisa, não serrilhada, você também vai cortando até tirar o plástico e não cortar nenhum fio de cobre, tá bom? Então aqui a gente vai abrir. O interruptor é muito simples, você chega e pede um interruptor para luminária, então eles vão te dar isso daqui, e aqui você vai encaixar um lado, tá? Encaixa um lado aqui. Seu interruptor, por exemplo, você tem preto, tem branco, depende do que você vai querer, como aqui o meu projeto, né, seria mais claro, eu peguei tudo claro, só o bocal, que como eu já tinha ele, eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Aqui um fio ele vai passar direto e o outro a gente vai ligar aqui, vai fazer essa conexão. Pensando sempre, gente, o fio, o cobre, ele não pode ficar exposto, tá bom? Então, você tem que deixar tudo bem escondidinho para não correr o risco de você ter um curto ou ter algum problema com a sua instalação, tá? Beleza, coloquei aqui. Vou fechar. Prontinho, instalação feita. Aqui, como eu falei, se você tiver com uma fiação mais fina, fica bem mais fácil você fazer todo esse encaixe, tá? Agora a gente só vai fechar, lembrando que pela fiação ser grossa é mais chatinho mesmo, mas uma fiação mais fina é bem mais simples. Pronto. Uma coisa que facilita muito o trabalho, gente, são ferramentas imantadas. Então fica bem mais fácil você colocar e você trabalhar com elas. Porque não corre o risco, por exemplo, igual aqui, que eu tô com uma mão, né? Pronto. Interruptor colocado. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou só passar aqui. Quando eu for fazer a minha instalação, eu só vou passá-lo aqui para ele ficar penduradinho assim, tá? Então agora tudo isso feito, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o plug macho. E aqui é a mesma função. Você vai abrir o plug, encaixar a parte aqui. Lembrando que aqui eu acho interessante só colocar, gente, que
Quando você for comprar, tenta comprar aquele que é tipo um L, que fica aqui lisinho e o fio sai aqui pela lateral. Porque caso você tenha que colocar atrás de algum móvel, coisas do tipo, ele não fica dobrado. Então ajuda bastante também a ter uma maior durabilidade e tal. Daí só isso que eu indico quando vocês forem comprar o de vocês. Como eu falei, como eu já tinha, eu preferi não comprar o outro, né? Economiza, reaproveitamento de materiais e tal. É bem interessante. E ele provavelmente não vai ficar atrás de nenhum móvel, então não teria problema quanto a isso também. Aqui é só encaixá-lo e a gente já vai para a colocação. Lembra que fio, para ele entrar mais fácil, você dá uma torcidinha que ele entra com maior facilidade. Prontinho. Agora é só fechar também. E nossa instalação está feita. Viram? A questão da elétrica aqui é muito simples. Não tem... Como você não mexe com a energia, não mexe com a tomada, você não corre nenhum risco também. O único problema vai ser se ela não funcionar. Mas isso a gente já vai testar. Então agora eu vou fazer a fixação. Eu já deixei os pontos marcados na parede para agilizar a nossa vida, mas você marca um ponto e depois você vem com o nível e marca o outro para ele ficar totalmente retinho, né, na vertical. Então você vem com o nível aqui e marca para ele ficar certinho. Vem também, você pode colocar um preguinho nos dois pontos, para daí você ser mais fácil também para você fazer essa marcação, tá? Coloca um preguinho aqui, dá uma batidinha com o martelo, coloca o outro aqui, depois dele tá nivelado, e dá uma batidinha também, tá? Agora a gente vai lá fazer a marcação, fazer a colocação com a furadeira. Então aqui, uma dica que eu dou até no curso é você colocar uma sacolinha embaixo do furo. Eu já fiz. Vou deixar já aqui embaixo, por quê? Porque eu vou fazer os dois furos para ela pegar a sujeira, tá? Então eu já coloquei, deixei pré-marcado aqui pra gente os dois furos. Então ela vai ficar aqui assim, ó. Certo? Daí agora eu vou fazer os furos. Peguei, aqui eu tô usando, como é algo muito pequeno, eu tô usando parafuso, bucha, tudo de 6 milímetros. Já deixei a minha furadeira pronta, broca, tudo certinho. Agora que ela tá certa, os pontos marcados já, eu vou colocar lá na tomada, lembrando sempre para você mexer com a furadeira, prepará-la toda fora da tomada. E depois você, só na hora de furar, que você vai colocar lá na tomada, tá bom? Vou colocar meu EPI, tomar cuidado com cabelo, blusas, essas coisas que você pode colocar aqui, ficar perto do mandril e ter um acidente. Prontinho, feito. Diminua o volume, por favor, certo? Colocar na função martelete. Prontinho. Aqui eu tinha feito uma marcação com fita crepe, tá? Como a gente usou pouquinho aqui, ela não esquentou muito, então eu já tirei. Tiro da tomada. E agora é
é só fazer a nossa fixação. As nossas buchas, né? Não tem como a gente colocar o parafuso sem a bucha. Então, eu venho aqui, coloco minha buchinha. Que legal. Prontinho, nossas buchas colocadas. Agora sim, eu vou fazer a instalação. Aqui eu passei um pedacinho só para ter como furo guia. Vou colocá-la aqui. Beleza, venho com a minha outra. Aqui a mesma coisa, eu vou passar até ele ficar com um pontinho para frente. Ok, passou, é só fazer a fixação. Olha que legal que está ficando! Prontinho! Agora a gente vai fazer a instalação da luminária em si. Essa luminária, ela é muito simples de fazer a instalação, é só passar o meu fio por aqui. Então eu venho por aqui, se você quiser passar aqui por dentro e tal, pego o meu fio, coloco aqui e passo aqui por dentro. Aqui, tá vendo, ó? Ele tem um espaço justamente para colocar a minha luminária. Prontinha, luminária instalada. Vou colocar a nossa lâmpada, né, para fazer o nosso teste final e ver se tudo deu certo. E rezar para que tenha dado tudo certo. Mas vocês viram, é muito simples. Aqui eu posso passar mais uma vez por aqui, para ele ficar mais próximo ali da parede também, tá? Então, isso vai tudo depender de como você quer fazer essa instalação. Enfim, tudo passadinho. Agora vamos colocar a nossa... Pronto, passou. Vamos colocar na tomada. Tadã! Luminária feita! Muito bem! Agora que vocês aprenderam tudo sobre a nossa luminária, como fazer a instalação elétrica, inclusive... Ai, deixa eu tirar isso, né, gente? Olha que lindo! Lindo, né? Vamos ao final do nosso workshop. Muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui com a gente. Foi uma coisa que eu fiz com muito carinho realmente para vocês, trazer o melhor, trazer projetos que a gente possa usar de várias maneiras, técnicas e todo o passo a passo que você pode utilizar para outras coisas também. Para mostrar que sim, a gente pode fazer tudo e mais um pouco. A gente pode fazer uma pintura diferente, a gente pode fazer um móvel interessante também, funcional, gastando pouquíssimo. Tudo isso aqui, se você tirar o custo da luminária em si e da lâmpada, não dá R$30. Então, assim, são coisas muito econômicas mesmo que você pode utilizar de várias maneiras também. Agora vamos para uma coisa super legal? Todo esse workshop, tudo isso que eu fiz com muito carinho para vocês, foi para contar uma notícia também, trazer todo esse conteúdo, mas também para contar uma notícia muito legal. A gente está fazendo o lançamento do nosso curso online, feito assim com tudo do melhor, para trazer todas as técnicas de
manutenção e pequenos reparos residenciais, para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, que a gente consegue fazer todos os pequenos reparos da nossa casa, cuidar da nossa casa, gastando pouco, tendo autonomia, não dependendo de um terceiro. Então, nosso curso estará aberto com exclusividade para as pessoas que participaram desse workshop amanhã. O carrinho estará aberto das 8 da manhã às 11h59 da noite, só no domingo, com exclusividade para o pessoal que participou do workshop e com preço diferenciado. Vocês vão receber então amanhã, provavelmente entre hoje e amanhã, um e-mail que vai direcionar o link de venda do carrinho do curso de manutenção e pequenos reparos, e ali vocês vão ter o preço diferenciado para vocês. Só amanhã, gente, não percam. E a partir de segunda, sim, daí a gente vai abrir para todo mundo ter mais autonomia, mais liberdade e conseguir fazer sozinhas ou sozinhos também os reparos da sua casa. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Não percam a chance de estar nessa primeira turma, nesse lançamento. Tem muito bônus legal, tem muita coisa bacana. E só o conteúdo em si já vai fazer vocês economizarem assim um absurdo na casa de vocês. Fico muito feliz por ter trazido tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Estou disponível. Lembre que a Supersis está em todas as redes sociais. Todas não, né, gente? Vamos lá. Instagram, Facebook. Temos o nosso site também com várias notícias. O que é a Supersis? O que a gente traz? Tudo por trás desse projeto que tem muito mais do que reparos. Tem muito mais, é uma liberdade, é um empoderamento, é todo um porquê, sabe? É toda uma filosofia. Então, vejam tudo isso, saibam o que é esse projeto mais a fundo, porque eu acho que é muito maior do que só os reparos. É isso, muito, muito obrigada. Beijo a todos e todas que acompanharam a gente e até mais!